Isso. Joel, aí pode deixar o teclado só no ponto ali do Ili. E aqui no retorno só a minha voz. E aumentar só um pouquinho meu microfone, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo de número 29 para o nosso coração. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler do versículo 27, para você entender melhor. Lucas 5, versículo 27. Está escrito assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres das leis, ou da lei, que eram da mesma... Primeira vez que eu vi essa palavra aqui na Bíblia. Da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Amém? Aqui no versículo de número 30, nós vemos uma expressão que é muito usada de uma maneira pejorativa, que é a facção. Quando nós falamos esse nome, já lembramos de crime organizado, de coisas erradas, mas é nada mais, nada menos do que um ajuntamento de pessoas, ou um grupo de pessoas. O que se bem que os fariseus, os homens, né, que a Bíblia chama aqui de facção, eles eram pessoas que estavam contra Jesus, pessoas que queriam matar Jesus. Então não deixava de ser uma facção também no sentido errado. Essa casa é a quarta casa que nós estamos hoje sendo apresentados. E essa casa é a casa de Levi. Aqui nós entendemos que Jesus, ele chamou Levi. Na verdade, Jesus, ele se encontra com um homem que ele era um publicano. Este homem, ele coletava impostos e cobrava mais caro do que o normal das pessoas. Ele arrancava dinheiro das pessoas. Era uma espécie de um político ladrão. Político que agia com malignidade. Levi era um homem que a sociedade rejeitava. As pessoas não gostavam dos publicanos. As pessoas dessa época, elas não aceitavam eles, porque eram homens que cobravam mais do que o normal, os impostos eram altíssimos. Levi, junto com os publicanos, eles acabavam prejudicando as pessoas. Jesus, ele está passando pelo caminho e Jesus vê Levi. Quando Jesus viu Levi, a Bíblia diz que Jesus chamou Levi e Levi passou a seguir Jesus. E por que Levi seguiu Jesus logo depois que Jesus o chama? Porque Levi já estava tendo o seu coração quebrantado. O Espírito Santo já estava falando com Levi. Levi já estava sentindo o chamado para largar aquela vida errada, aquela vida de impostos errados, aquela vida de uma politicagem errada. Deus já estava trabalhando no coração de Levi para que ele deixasse aquela vida que ele sabia que não era a vida certa ou a vida que Deus tinha para ele. E Levi só estava esperando uma oportunidade para deixar tudo de errado para trás e começar a seguir Jesus pelo caminho, receber Jesus e viver uma nova história. É por isso que quando Jesus viu Levi, a Bíblia diz que Jesus apenas chamou ele, dizendo: segue-me ou siga-me. E a Bíblia diz que Levi deixou
tudo para trás e começou a seguir Jesus pelo caminho. E uma das coisas que Jesus ele vai fazer na vida de Levi é mudar o nome de Levi. O nome dele original, dado pelo pai, dado pela mãe, é Levi, que tem um significado. Levi significa junto. Levi significa o quê? Levi significa junto. Então, Jesus, quando encontra-se com Levi, Jesus ele faz a primeira coisa na vida dele, que é mudar o nome. Jesus troca o nome dele. Ele se chama Levi, nome dado pelo pai, nome dado pela mãe. E Jesus troca o nome de Levi e coloca o nome dele de Mateus. E Mateus também tem um significado. O nome Mateus significa dom de Deus. Significa? Então ele deixa de se chamar Levi, que significa junto, e passa a se chamar Mateus, dom de Deus. Nome este que foi dado pelo próprio Jesus. Jesus coloca o nome dele de Mateus. Agora, por que Jesus ele muda o nome de Levi para Mateus? Porque agora muitas coisas na vida dele iria mudar. E uma das coisas que iria mudar é justamente o que significa o seu nome. Uma das coisas que iria mudar é que Levi, ele não ia mais andar com muita gente ou junto de muita gente. Levi era um homem rodeado de pessoas, publicanos, principalmente pessoas que tinham uma vida errada. Levi era um homem que andava com muita gente, mas quando Jesus se encontra com ele, Jesus ele muda o nome dele, em outras palavras dizendo, a partir de hoje você não vai andar com muita gente. A partir de hoje você não vai estar com muita gente, você vai estar com poucas pessoas, mas as pessoas que você vai estar serão as pessoas certas. Por quê, pastor? Porque isso é uma das coisas que o poder de Deus ele faz na nossa vida. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos levanta, quando Deus ele nos chama, Deus nos afasta de muita gente. Deus ele arranca, tira da nossa vida muitas pessoas. Você parou para perceber que depois que você começou a caminhar com Deus, viver as promessas de Deus, você já parou para perceber que depois que você começou a dizer sim para o Espírito Santo, Deus te afastou de muita gente. Deus ele arrancou pessoas de perto de você. Por quê? Porque Deus ele não te chamou para você estar com muita gente. Deus te chamou para você estar com as pessoas certas. Deus te chamou para você estar com as pessoas certas, como aqueles que são escolhidos por Ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus nessa manhã está mandando dizer para algumas pessoas que estão aqui: não se assuste se depois de hoje eu afastar algumas pessoas de perto de você, tirar outras do seu caminho. Não se assuste se depois de hoje alguém não conseguir te ligar mais, alguém não conseguir te procurar mais. Porque Deus ele não te chamou para você estar rodeado de muita gente. Deus te chamou para você ter perto de você as pessoas certas. Pegue na mão dele, pegue na mão dela e diga: Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Dá um glória a Deus aí. Joel, vê para mim, está fechado aqui meu som. Não sei se é minha voz que está ruim hoje ou está bem fechado aqui no retorno. Vê que dá uma limpada aqui, sobe aqui e aí você vai dando uma ouvida. Diga glória a Deus. Levi significa junto, significa em contrapartida, Deus coloca o nome dele agora de Mateus, que significa dom de. O que Deus faz na vida da gente? Deus ele troca a nossa identidade. Deus ele muda a nossa identidade. É só você pegar a sua vida como era antes e como está sendo agora. Veja a mudança de identidade que Deus ele tem causado na sua vida. Isso é tão forte que eu estou falando, que até uma foto, se você pegar uma foto sua de antes, uma foto sua de hoje, depois que você começou a caminhar com Cristo, você vê essa mudança na sua vida. Porque uma das coisas que o poder de Deus faz na vida da gente é trocar nossa identidade. Você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Ninguém é o mesmo depois que se encontra com Jesus no meio do caminho.
Ninguém permanece o mesmo, ninguém permanece a mesma depois que se encontra com Jesus no meio do caminho. Quando Jesus olhou para ele, Jesus disse: segue-me. E no mesmo dia Jesus disse: a partir de hoje, seu nome não é mais Levi. Você não vai estar mais junto com muita gente. A partir de hoje, seu nome agora é Mateus. A partir de hoje, você é o dom de Deus na terra. Deus, ele é especialista em trocar nossa identidade. Sabe o que Deus está dizendo para você? A mesma troca de identidade que eu tenho feito ou que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida de toda a sua família. A mesma troca de identidade que eu fiz na sua vida, na sua história, eu vou fazer na vida de todos os que habitam na sua casa. Não, eu profetizo isso. Pessoas na sua família não serão mais o mesmo a partir de hoje. Pessoas na sua casa não serão mais o mesmos a partir desta manhã. A mesma troca de identidade que você sofreu, a sua família também vai sofrer. Deus vai mudar, se precisar, até o nome deles. Oh, aleluia. Quem acredita, levanta a tua mão e dá um grito de glória para adorar Jesus. Você pode aplaudir a Ele porque Ele é fiel. Tem gente que às vezes ele fica olhando e ele diz assim: meu Deus, como eu mudei. Quem me ouve, diga amém. Aí tem uns que eu não sei se você já viu esses negócios. Tem uns que ainda pega e faz aquela montagem: sem Jesus, com Jesus. Quem já viu isso? Sem Jesus, sem dente, magro, rosto chupado, olheira, muita coisa, né? Com Jesus está mais gordinho, cabelo mais brilhoso, só anda maquiada, tá melhor, tá mais bonito, mais bonita. Já viu? Sem Jesus e com Jesus? Porque quando você se encontra com Ele no meio do caminho, Ele muda a sua identidade. Ele muda a sua aparência. Ele muda a sua postura. Ele muda muita coisa em você. E se necessário, Ele muda até o seu nome. Ele muda até o seu nome, se precisar. Sabe o que Deus nessa manhã está dizendo? Fique em paz. A mesma transformação de identidade que eu fiz na sua vida, eu vou fazer em toda a sua família, diz o Senhor. Não, você pode aplaudir e dar um grito de glória para Ele. Dá um glória a Deus. Ficou top agora. Você é bravo. Ficou top. Mateus era um homem de posses, que vai desapegar de tudo para seguir Jesus. Bom, Mateus não era pobre, não. Mateus não era... Não, Mateus tinha dinheiro e muito. Mateus era rico. E a Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus chamando ele no meio do caminho, a Bíblia diz que ele vai desapegar de tudo que ele tem. Ele vai desapegar de todos os seus bens, de todo o seu dinheiro para poder seguir Jesus. Ei, eu já vi o contrário. Eu já vi pessoas que não tinham nada e passou a ter tudo e largou Jesus. Agora, quem tem tudo, desapegar de tudo que tem para seguir Jesus é raro. Isso é para quem é crente. Isso é para quem realmente ama Jesus. Porque a Bíblia diz que Mateus, rico, poderoso, um publicano, um cara que tinha muito dinheiro, a Bíblia diz que ele vai desapegar de tudo para seguir Jesus. Aí aqui eu lembro de Lucas capítulo 18. Quem não se lembra da parábola do jovem rico? O jovem rico, quando se apresenta diante de Jesus, ele vai se apresentar dizendo: o que é que eu preciso fazer para poder ter a vida eterna? Aí Jesus disse, Jesus conhecia ele, Jesus sabia quem ele era. É tanto que Jesus vai dizer: você conhece as leis, você sabe o que é preciso fazer, segue os mandamentos. Aí ele diz: tudo isso eu tenho feito desde criança. Está escrito. Ele vai dizer: eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não furto, eu não adultero, eu sigo todos os mandamentos. Aquele jovem, ele era excelente na teoria. Porque tem gente que é assim, que é excelente na teoria. A pior coisa que você pode fazer é conversar com alguém que é excelente na teoria.
Porque quando você conversa com alguém que é bom na teoria, pensa no estresse que você passa. A pessoa diz, eu já sei, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Não, mas eu já sei. Tem gente que é maravilhoso na teoria, agora na prática é péssimo. Esse jovem era excelente na teoria e péssimo na prática. Porque Jesus vai dizer, você conhece os mandamentos, siga eles. Ele diz, eu sigo os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus vai olhar e Jesus vai sondar o coração dele, porque Jesus sonda os corações. Por isso que eu digo que Deus, ele conhece os corações. Tem muita gente que ela rota a santidade, mas o coração é podre. Tem muita gente que arrota a santidade, mas o coração é horrível. E Jesus, ele sonda os corações. Mais vale um pecador confesso, arrependido, do que um santo hipócrita. Do que um santo hipócrita. Tem muitos santos hipócritas. E aí ele vai dizer para Jesus, eu sigo todos os mandamentos, eu faço tudo isso. A Bíblia diz que Jesus olhou e contemplou o coração dele. E Jesus percebeu que o coração dele era um coração podre. Aí Jesus vai dizer, então tá, você é rico, pega todo o seu dinheiro, reparte, dê para os pobres, dê para quem não tem nada. E depois que você fizer isso, siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça. A Bíblia diz que ele se entristeceu e começou a seguir Jesus pelo caminho. Quem me ouve, diga glória a Deus. Ele baixa a cabeça, ele se entristece e ele sai. Ele não segue Jesus, ele sai. Por quê, pastor? Porque ele tinha dinheiro, mas ele não queria desapegar do dinheiro que ele tinha. Então, Mateus é diferente. A Bíblia diz que Mateus tinha posses, Mateus tinha muita coisa. E a Bíblia diz que Mateus, ele vai abrir mão de tudo que ele tem para seguir Jesus. Ele vai deixar tudo que tem para seguir Jesus. E o que Mateus vai fazer, pastor, nesse mesmo dia que Mateus toma essa atitude? A Bíblia diz que Mateus, ele resolve dar um banquete dentro da sua casa. Mateus resolve dar uma festa dentro da sua casa. E a Bíblia diz que Mateus, ele concentra dentro da casa que ele morava uma multidão de publicanos, homens que eram errados como ele também foi, homens que tinham práticas erradas como ele também tinha. E a Bíblia diz que a divulgação que Mateus fez foi, vamos nos reunir lá em casa, vai ter um banquete, e eu quero apresentar para vocês o meu novo mestre. Eu quero apresentar para vocês o meu novo mestre. A Bíblia diz que o banquete foi preparado na casa de Mateus, e eles se concentraram dentro da casa de Mateus, uma multidão de publicanos, uma multidão de pessoas, e Jesus também foi lá. O banquete estava feito. Quando Jesus, ele reúne-se com aquela multidão, a Bíblia diz que muita gente vai começar a achar estranho, porque Jesus está reunido com publicanos, Jesus está reunido com pessoas que eram discriminadas. Eles vão olhar aquilo e vão achar estranho, porque Jesus está reunido com pessoas que eram vistas como pessoas sujas. E eu acho interessante isso, porque nós vemos um Jesus que é especialista em estar com quem ninguém quer estar. Nós vemos um Jesus que é especialista em ficar perto de quem ninguém quer ficar. Jesus gosta de ficar perto de pessoas assim, irmãos. Engana-se quem pensa que Jesus quer ficar perto só de quem é santo. Engana-se quem pensa que Jesus quer ficar perto de alguém que de 10 palavras que ele fala, 9 é língua estranha. Não, irmão. Engana-se quem pensa que Jesus quer ficar perto de gente assim. Engana-se quem pensa que Jesus quer ficar perto de pessoas que ele é santo demais. Não, irmão. Jesus é especialista em estar perto de quem ninguém quer estar perto. Jesus é especialista de se aproximar de quem ninguém quer se aproximar. Jesus é especialista de chegar próximo de quem ninguém quer chegar próximo. Sabe aquela pessoa que o religioso despreza? Aquela pessoa que o religioso diz assim, ó, esse aí diz que é crente, mas olha só, é esse que Jesus quer ficar perto. Jesus gosta de estar perto de gente assim.
Sabe aquela pessoa que aponta e diz, esse aí diz que é pastor? É desse que Jesus quer estar perto, é isso que Jesus quer usar. Esse aí diz que é levita, esse aí diz que é obreiro, essa aí diz que é crente. Irmão, é desses que Jesus quer estar perto. Porque Jesus, ele fica perto de quem ninguém quer estar perto. Jesus, ele se aproxima de quem ninguém quer se aproximar. Eu estou te provando aqui. A Bíblia diz que todos os publicanos, pessoas que a sociedade odiava, se encontraram na casa de Mateus. E quem é que está lá? Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que as pessoas recriminavam, que as pessoas odiavam, estavam dentro da casa de Mateus. Quem é que está dentro dessa casa? Jesus. Porque pegue na mão do irmão, aperta aí a mão dele até ele gritar glória a Deus. Agora diga assim, ó, Jesus gosta de estar perto de quem ninguém quer estar perto. Sabe o que é que Deus nessa manhã, Ele quer que você entenda? Eu não meço como você mede, e nem como as pessoas medem. Com Jesus não tem esse negócio de mais santo ou menos santo. Com Jesus não tem esse negócio de pecadinho ou pecadão. Porque, em outras palavras, não adianta a pessoa não beber, não fumar, não adianta a pessoa não assistir novela, não adianta a pessoa não cortar o cabelo, não adianta a pessoa usar saia lá no tornozelo, mas ter a língua maior do que a minha gravata. Mas ter os olhos mais invejosos do que os olhos do capeta. Porque está cheio de gente pensando que Deus mede pecado, irmão. Meu pecado é menor do que o dela. Meu pecado é menor do que o dele. Tá cheio de pessoas pensando que Jesus tem uma régua para medir assim, ó. Ixi, peraí, seu pecado mede tantos centímetros. O da fulana mede, ixi, dela é maior. Não, irmão, não é assim que funciona não. Não tem pecado grande nem pequeno para Jesus. Não tem mais santo e nem menos santo para Jesus. É por isso que eu estou dizendo, Ele gosta de estar perto de quem ninguém quer estar perto. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Fala isso para o seu irmão. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Agora, como a psicologia diz que tudo que você fala, você lembra, diga para ele assim, ó, quem você achava ia ver lá no céu, você não vai ver. E quem você achava que não ia ver, você vai ver. É, irmão. Grave o que eu estou te dizendo. Chega lá, você vai lembrar. Quem me ouve, diga amém. Não vai ter negócio de lembrança, não, porque não vai ter tristeza, né? Mas se você chegar lá, como vai em nome de Jesus, se prepara para poder ver gente que você vai olhar e vai falar, fulana, você por aqui? Ciclano, você por aqui? Aí como só vai ter coisa boa, você vai dizer, bora tomar uma Coca-Cola com Jesus, vem. Vamos lá? Então, não se assusta não, porque gente que você não imaginava, você vai olhar e vai falar, você, fulano. Por quê, pastor? Porque Jesus não mede com a minha régua nem com a sua. Tem muita gente que você pensa que Jesus não está perto dele, mas Jesus está. Porque Jesus sonda os corações. Sabe o que aconteceu? E eu estou te pregando Bíblia. Sabe o que aconteceu? A última coisa para a gente ceiar. A última coisa para a gente ceiar. Olha como eu estou te pregando Bíblia. A Bíblia diz que Jesus está comendo com eles. E a Bíblia diz que uma facção, está escrito aqui, tá? Que era os escribas e os fariseus. Estão olhando para Jesus comendo com eles. E a Bíblia diz que eles vão se escandalizar. Vão se escandalizar. Por que eles vão se escandalizar? Porque essa facção, os escribas e os fariseus, ficavam observando Jesus e esperando uma falha de Jesus. Porque tem gente que fica te observando, esperando uma falha sua. Vou repetir. Talvez você não se deu conta, mas tem gente que fica te analisando e esperando uma falha sua. Tem gente que fica 24 horas esperando uma falha minha. Uma hora ele cai. Uma hora. Pensa o peso que eu carrego.
pensa o peso que você carrega. Se você não carrega esse peso, começa a carregar a partir de hoje, irmão. Que você não pode falhar não, irmão. Porque se você falha, depois vão dizer, sabe o quê? Ainda dizia que era crente, ó. É ou não é? Ainda falava que era crente, estava todo domingo na igreja aí, ó. Tá vendo? Esses aí são os piores, fulana. Essas aí são as piores. É assim ou não é? Gente que fica esperando uma falha. A Bíblia diz que os fariseus e os escribas, para a gente orar, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas ficavam esperando uma falha de Jesus. Quando eles viram Jesus comendo com os pecadores, sabe o que eles falaram? Olha aí, ó, tá vendo? Ele falou que era o Filho de Deus, falou que era o Messias. Nunca que ele é o Messias. Ele está comendo com os pecadores. Ele está comendo com aqueles homens que praticam coisa errada. Ele não pode ser o Messias. E eles estão julgando Jesus. Até que Jesus... Caleb, prega comigo já que você está no telão. E você vai colocar as partes que eu falar aqui. Até que Jesus, ele vai dizer assim, ó. Por que vocês estão me julgando? Eu não vim chamar ou buscar os sãos. Eu vim buscar e chamar os doentes. Eles estão criticando Jesus porque Jesus está comendo com os pecadores. Eles estão achando que Jesus iria se assustar com a crítica deles, porque eles vão dizer, ele não pode ser o Messias. Ele não pode ser o Filho de Deus porque ele está comendo com os pecadores. Aí Jesus vai dizer, por que vocês estão me criticando e me julgando? Eu não vim chamar, buscar os curados, os sãos. Eu vim chamar e eu vim buscar aqueles que estão doentes. Aleluia, sabe por que Jesus entrou na casa de Levi? É porque ele não veio para aqueles que estão curados, para aqueles que estão sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes, precisando de cura. Ele entra onde ninguém entra. Ele está perto de quem ninguém está perto. Talvez você nessa manhã tenha dito, mas eu sou doente, eu preciso de cura. Mas eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou pecador. E ele te trouxe para poder te dizer, é na sua casa que eu quero entrar, é na sua casa que eu quero ir. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para Jesus? Ele entra na casa de Levi, sabe por quê? Não é os curados que precisam dele, é os doentes. Ele entra e come naquela casa, sabe por quê? Não é os sãos que precisam dele, é os que estão doentes. Jesus está entrando na sua casa. Pastor, mas lá tem gente que bebe, pastor, é som alto o dia inteiro, é cachaça, é cerveja. Jesus está entrando na sua casa. Pastor, mas lá tem gente que não é convertida, é briga, é palavrão o dia todo. Jesus está entrando na tua casa. Pastor, mas só Deus sabe o que eu passo lá depois que eu me converti. Tem muita coisa que eu não aceito na minha casa. Eu estou orando para minha casa ser limpa, para Jesus entrar. Não, irmão, ele vai entrar na sua casa. E ele está dizendo, deixa eu entrar, porque depois que eu entro eu mudo tudo. Deixa eu entrar, porque depois que eu entro, quem está doente fica curado. Deixa eu entrar, porque depois que eu entro, quem está doente fica são. Quem pode aplaudir e dar grito de glória a Deus aí? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos estão sentindo a presença dele? Essa quarta casa que Jesus entrou, Jesus ele comeu com os pecadores, porque ele veio para os doentes. Essa é a quarta bênção que você está levando. Eu não sei quem na tua casa precisa de uma transformação. Ele está dizendo, eu vou entrar lá. Na primeira casa, Jesus transformou a água em vinho. Na segunda casa, Jesus curou a sogra de Pedro. Na terceira casa, Jesus estava na casa dele e entrou um paralítico e Jesus fez o paralítico andar. E hoje, na quarta casa, Jesus está entrando para poder dizer aos pecadores, é perto de você que eu quero estar.
É na sua vida que eu quero fazer a minha obra. Levante as mãos, feche os olhos. Pede para Ele entrar dentro da sua casa hoje, pede. Pede para Ele fazer um milagre lá dentro. Vai. Vai orando. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você. Fale com Deus, fale com Deus. Isso, pode aumentar agora o fundo musical. E a igreja fecha os olhos. Vai orando. Ele quer ouvir a sua voz. Abrace a sua família, abrace sua esposa, seu esposo, abrace seu filho, sua filha. Ore por ele, ore por ela. E diga: entra na nossa casa, Jesus. Vai orando. Isso. Abençoe seu esposo, abençoe sua esposa. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. E diga: assim como o Senhor entrou na casa de Mateus, entra na minha, Senhor. Isso. Diga: assim como o Senhor entrou na casa de Mateus, entra dentro da minha casa. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Abrace pelo menos agora 4 pessoas e diga: Jesus está entrando na sua casa. Abrace, diga: Jesus está entrando na sua casa. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou glória. teu. Abaixarabacalabaçu. Tu és meu. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. De pé, dá um grito de glória a Deus. Quantos recebem a bênção da 4ª casa? Quantos recebem? A primeira casa, transformação. Na segunda